Muito bem, povo do Horto do IP. Tivemos um tempo tão gostoso ontem à noite, não é? Tivemos uma festança aqui do milho, estava tão frio. Na verdade, o pastor Paulo e o pessoal que organizou, eles estavam planejando tudo lá para o estacionamento, mas Deus é soberano, não é? A gente não deve reclamar e deve aceitar, e foi tudo muito gostoso, não é? Até ficou bem quente aqui, tanta coisa gostosa, não é? Você comeu aí um milho quentinho? Puxa, tinha um bolo de milho ontem, um espetinho da hora, gente. De vez em quando, no ano eu vou em alguma quermesse, alguma escola. Eu gosto de comidas típicas, né, juninas, tal. Mas aqui tem um gosto especial que é a nossa casa. Tem uma música diferente, tem um abraço diferente, tal. É tão bom a igreja estar aberta para conhecer nossa comunidade. E eu estava cuidando de um brinquedo junto com a Sandra. E a pessoa jogava lá a bolinha para poder acertar e cair dentro de um copinho. E eu comecei a falar com a senhora e a filha dela, né? Ah, você já conhece a nossa igreja aqui? Não conheço não. Eu queria te convidar. Amanhã a gente vai falar sobre encorajamento e tal. E eu continuei falando, aí a Sandra falou, a mulher quer jogar lá. Ela pagou a criança dela. E a fila lá tomando conta e eu empolgado ali para poder que a mulher viesse hoje de manhã. Não sei se ela está aqui hoje, você vai saber que eu estava conversando com ela. Mas obrigado pelo seu apoio, hein? Graças a Deus, por todo mundo que batalhou aí, muita gente que não dá nem para citar os nomes de pessoas que desde quinta-feira estavam batalhando aí para nos ajudar. Graças a Deus por isso, não é? Após esse mês inteiro falando sobre chamados para servir, foi o mês de julho, não esse agora, que já estamos em agosto, mas você percebeu, cada mensagem, chamamos missionários, despertando a nossa consciência, e nós já fomos tão abençoados pelo nosso Deus. Ele nos amou tanto, 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 nos perdoou tanto, tanto, nos deu tanta esperança, uma riqueza da sua graça. Então, depois de passar esse mês todo, nós vamos falar hoje um tema avulso que a gente chama de Dia da Visão. O Dia da Visão, que a gente separa de vez em quando, um domingo, para poder limpar os óculos espirituais, né, da nossa visão, para a gente enxergar com mais nitidez a obra de Deus. Aqui nós temos essa divulgação no livro de Miqueias, só para esclarecer, de fato é a próxima série nossa. Todo ano a gente estuda 1 ou 2 livros dos profetas menores, mas vai começar no dia 18, porque hoje é um assunto avulso. Domingo que vem é o Dia dos Pais. Traga seu pai domingo que vem. Vamos honrar aqui os pais, falando da palavra de Deus. Então, daqui 2 domingos é que a gente vai entrar nesse livro. Então, hoje é um tema avulso. E eu queria, então, começar com esse texto aqui da Bíblia. Eu queria ler com você aí, por favor, você me lê junto comigo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Como Deus é encorajador. Como o Senhor deseja nos pilhar, no sentido de mostrar para nós que vale a pena servi-lo. Tem até um outro versículo na Bíblia Mensagem, é uma outra tradução aí, né? Mais recente essa Bíblia aqui. Até te recomendo você comprar essa Bíblia, que você pode ler as duas quando tem um texto mais difícil. Diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes, força, nada de desânimo, dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. Amém? Pronto, se eu parasse de falar, já está de bom tamanho. A Bíblia já fala por si só, se eu parasse agora de falar. Já é um tônico para mim, só esse versículo.
Esse é um clássico da Bíblia, esse versículo aqui. É um texto maravilhoso. Já ouvi esse texto tantas vezes em cerimônias, em momentos de celebração, em momentos que as pessoas estão assim apáticas, perderam o pique na obra de Deus. Aí vem um tônico desse. Aliás, esse versículo aqui é para você que em algum momento tem uma certa bipolaridade. Às vezes a gente está tão bem, tão firme, enfrenta um leão, enfrenta urso, vem gigante, a gente derruba, e vamos para cima, tal, tal, tal. Um camarada, assim como Elias, enfrenta 80 profetas de uma vez, num culto. 70? Num culto maravilhoso, cheio de vigor. Você já esteve num culto assim? Você está turbinado, vem o que vier. Elias estava assim. A manifestação da graça de Deus. A manifestação do poder de Deus. Mas no dia seguinte, bastou um WhatsApp, um recado de uma senhora, que falou assim: dentro de 24 horas, você perderá sua cabeça. E quando Paulo enfrentou também uma certa ocasião, que 40 homens fizeram um jejum, você vê isso lá em Atos. 40 homens fizeram uma reunião e falaram assim: olha o que eles decidiram. Nós vamos ficar sem comer, enquanto a gente não matar o apóstolo Paulo. Bom, uma pessoa só que nos ameaça, a gente fica com medo. Você imagina 40, não é? Mas o nosso Deus o livrou, o fortaleceu. Elias teve uma depressão, fugiu, foi para dentro de uma caverna. E a gente vê até umas certas contradições, né? Elias pede a Deus, fala: o que você tem, Elias? Quero morrer. Quero morrer. Aí, né, se Deus fosse irônico, podia falar: então vai, volta para lá, que a Jezabel tira a sua vida. Mas Deus restaura, dá trabalho para ele, tira-o da caverna do desânimo, da caverna da depressão, e o trabalho é uma terapia. E esse versículo está falando sobre isso, para a gente não desanimar no trabalho de Deus. Eu não estou falando para você que não trabalha para Deus. Porque tem gente que pensa que trabalha para Deus, mas não trabalha. Ele está falando para quem trabalha para Ele. Quem vive para Ele. Quem está com o coração nele. É para você. Porque mesmo servindo ao Senhor, vem momentos de frustrações. Às vezes você se esforça em algo, você recebe uma crítica, ou você está desanimado. Às vezes dentro até da própria casa, você investe na vida de um filho, você planta, semeia, e depois você espera, você gostaria, né, que a pessoa tivesse na mesma pegada, e às vezes ele não está. Às vezes vem cansaço, esgotamento, um alvo não alcançado, uma oração que você gostaria que Deus respondesse há tantos anos que você ora. Eu tenho algumas assim, não sei você, mas tem orações assim antigas. Eu falo: oh, Senhor, ajuda meu coração a não enfraquecer, porque provérbio fala que a esperança demorada enfraquece o coração. Eu peço a Deus para eu não desfalecer naquela semeadura, porque, como diz Gálatas 6, versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Vamos colher, se não desfalecer. E a imagem da agricultura é muito rica. Tem muitas lições no esforço, na perseverança do agricultor, que lida com a terra, trabalha a terra, tira o mato, planta, e cuida, e fertiliza, e rega, e espera com confiança. Alguma vez você já ficou desanimado, decepcionado em servir ao Senhor? Esse texto é para você, é para mim. De vez em quando alguém até para de testemunhar, desanima de cuidar de um PG, para de se envolver com a sua igreja.
Fica frustrado porque está olhando para homens, até por causa de um cristão, até por causa de um pastor. Essa exortação é para você perseverar, continuar firme na caminhada de fé. É para a gente ter uma atitude boa na obra de Deus. A primeira carta, já foi até falado um pouco sobre a cidade de Corinto, uma cidade muito próspera, uma cidade de muita prostituição também. E havia muita imaturidade nessa igreja. Pensa numa igreja que é considerada a igreja mais carnal do Novo Testamento. Os dramas apresentados na igreja de Corinto, havia panelinhas, grupinhos de pessoas, que era para ser bons PGs, começaram a adoecer, começaram a valorizar muito o ser humano, o homem, não olhar para Jesus, disputar, contendas, disputa por dons espirituais, ciúmes, relacionamentos, as pessoas já não estavam se falando, uma visão distorcida. Fora isso, havia imoralidade entre os membros. As pessoas entravam na igreja e depois iam para os motéis. Iam para a prostituição, casais de namorado dormindo juntos sem estarem casados. Havia uma bagunça nisso, né? Havia até adultério, irmão levando irmão para tribunal. Então, pensa numa igreja carnal. As pessoas fingiam que eram cristãos. Era só fachada. Fazia de conta. Estavam na igreja, mas a igreja não estava dentro delas. Elas viviam alheias. Viviam suas próprias vidas. Mas não deixavam-se ser transformadas pela palavra de Deus. Eram duras para aceitarem. Havia divisões feias. Já pensou em fazer parte de uma igreja onde cada capítulo, são 16 capítulos, aborda um traço de carnalidade? Mas vai ser nessa igreja tão podre que vai nascer um dos mais belos poemas de toda a literatura mundial, que é 1 Coríntios, capítulo 13, que fala sobre o amor, que tudo supera, que ama apesar das pessoas fracas e carentes. Mas a obra de Deus precisa continuar, porque essa é a matéria-prima do ser humano. Matéria-prima que está em processo, que Deus está trabalhando. E aí a gente chega no capítulo 15. Por isso, tem um sabor todo especial. O último versículo do capítulo 15, o 16, vai concluir, porque apesar de toda a infantilidade daquele corpo local, é uma palavra de ânimo e de encorajamento. Eu não vou ler o capítulo 15 inteiro, mas essa palavrinha aqui, essa pequena palavra, portanto, é uma joia preciosa aqui. Porque está conectando tudo que ele falou antes. E pensando aqui, eu falei de um contexto maior da epístola, mas no contexto só do capítulo 15, abre sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, eu quero ler com você o começo do capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15. De 1 a 3, irmãos, está falando para crentes, não é? Quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos. É o evangelho que salva. Desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12, versículo 6,
Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Se a gente não entender esse portanto aqui, não vamos compreender a beleza do texto anterior. É a cruz que nos salva. É o evangelho puro que nos salva. Somos salvos pela graça. Nós não trabalhamos, apesar desse versículo falar de trabalharmos para Deus, de sermos dedicados, firmes, constantes. Nós não trabalhamos para ganhar a vida eterna. Nós não somos sócios de Deus. Nós não somos parceiros de Deus. Deus entra com tudo, nós não entramos com nada. Nada. Isso é a graça de Deus que nos abraça, que nos alcança, sem nós merecermos. Então é a graça que nos dá a vida eterna quando nós cremos. A cruz é suficiente. A cruz de Cristo basta para a salvação. Mas, pastor, tem que ser batizado para ser salvo? Não. O batismo é um gesto de obediência, mas não dá salvação a ninguém. A graça está em oposição a qualquer suposto merecimento da nossa parte. Como disse Paulo em outro livro, Romanos 11:6, se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Portanto, em Efésios também fala, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, se ache, se orgulhe. Então a gente está falando de um encorajamento para trabalhar para Deus, não para ganhar, não para impressionar o Senhor, não para ganhar o presente da vida. Ele já nos deu, e ele começa o livro falando que Jesus ressuscitou. Há em jogo o nosso futuro aqui. Ele fala de um assunto que é fundamental no cristianismo: a ressurreição. Nós vamos ressuscitar. Naquela época havia uma crença, pensamento cultural e até religioso, que ao morrer tudo vai acabar, é como uma vela, está acesa, aí apagou. As pessoas pensavam que morreu, acabou. O pensamento deles era esse: aproveite a vida ao máximo, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Tem até esse texto aqui dentro de 1 Coríntios. Curta tudo. De vez em quando a gente até recebe umas mensagens assim, umas postagens, né? Aproveite o momento. Ontem mesmo eu recebi um desses: faça tudo o que você tem vontade de fazer. Não deixe para depois. A Bíblia não propõe isso para nós. A palavra de Deus não nos diz para vivermos ao sabor das nossas paixões. Nosso coração é guloso, é cego, é enganoso. Não, dizem, como naquela época, não há pecado. Se não há pecado, eu devo fazer o que eu tenho vontade. Você já ouviu esse pensamento? Talvez venha até para você. Somos tentados a um desânimo. Que vantagem que eu tenho em servir a Deus? Tanta gente curtindo aí a vida. Não precisa prestar contas para ninguém. É livre. Acham-se livres, sendo escravos dos seus desejos. Aí, ouvindo sermões em igreja, você é jovem, vai aproveitar a vida, vai namorar como todo mundo namora, vai ganhar dinheiro, faça tudo que você tem vontade. É só essa vida que a gente tem. E morreu, acabou. Era esse o pensamento da época. E ele está falando aqui. 15, versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E é um texto maravilhoso. Paulo sai aqui do planeta Terra e entra no cosmos e fala de um corpo espiritual, de uma nova dinâmica de vida, que há uma ressurreição. Jesus foi o primeiro, ele abriu o caminho, ele está nos guiando para lá, para a gente aguentar firme. Então ele liga isso a esse portanto. Coloque, Jesus tinha falado isso, seu coração nas coisas eternas, não nas coisas temporais. Então, por isso, diante de que a ressurreição é um fato real, nós vamos enfrentar a morte se Jesus não voltar antes. Então, diante dessa realidade sobrenatural, sejam firmes e sejam inabaláveis.
todo cristão persevera, firme e dedicado, consciente que seu trabalho para Deus não é vão. Vamos ler juntos? Todo cristão persevera, firme e dedicado, consciente, seu trabalho para Deus não é vão. É o que nos diz esse texto que nós acabamos de ler. E aqui ele nos dá um efeito dessa nova vida em nós. E o primeiro efeito é esse aqui. Mantenham-se firmes e inabaláveis. Firmes tem um sentido de constância. Constância. Faz-nos lembrar daquelas duas casas que Jesus citou, uma construída na areia, uma construída na rocha. A casa construída na areia, ela não tinha firmeza, vinha os temporais, vinha os raios, os trovões, e aquela casa construída na areia desabou. Uma casa construída na rocha, que simbolicamente é Jesus, vem as mesmas tempestades, as decepções, as frustrações da vida, mas aquela casinha construída na rocha compara-se com a nossa vida. Não é que nós somos firmes, nós somos vacilões, nós somos fracos. Qualquer vento nos derruba, não é só gripe não, derruba no ânimo, nos alvos, mas é Jesus que é forte, é Jesus que nos garante, é Ele que é a rocha eterna. Nós não encontramos na Bíblia que o cristão deve ser acomodado. Pelo contrário, de uma postura de esforço, de diligência. E às vezes nós somos diligentes só para as coisas que nós gostamos, é ou não é? É dedicado aí na sua faculdade, se prepara para uma prova, se prepara para uma promoção no trabalho, faz um trabalho com capricho. E vem aquele desânimo e você já não vai caprichando mais. Hebreus 10 diz assim: o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem são salvos. Hebreus 10, 38, 39. Ao longo da minha vida, mais de 30 anos de cristão, às vezes vem uma lista de pessoas que começaram bem na caminhada da fé e desistiram. Paulo tinha uma lista também. Ele cita até um amigo dele chamado Demas, que tendo amado o mundo, abandonou a fé. E para amar o mundo não quer dizer sair da igreja. Às vezes a pessoa está dentro da igreja e tem um coração tomado pelo mundo. Mas é essa prioridade para com o mundo que tira Jesus de centro do coração. E Jesus vai dizer em Lucas 9,62, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9,62. É um dos requisitos do discípulo. Ter foco. Olhar sempre para Cristo. O arado é uma figura da agricultura, cada vez mais vai ficando distante de nós, porque as modernas máquinas colheitadeiras substituíram o arado. O arado era um pedaço de ferro, parecendo com uma ponta, e dois braços de madeira que era guiado assim para cortar a terra. E, obviamente, se você está segurando o arado, se você olha para trás, você vai entortando a sua caminhada. Então, Jesus fala assim, ninguém que lança a mão do arado, o arado é serviço. Seguir a Jesus também é servi-lo. Quem me serve, meu Pai, o honrará. Isso está em João, capítulo 12. Seguir a Jesus é serviço. Somos muito amados, Ele nos ama também. E é por amor esse serviço, faz parte do discipulado. A ideia de vai em frente, não desista, vença as tentações, vença as dificuldades. Em Lucas capítulo 2, fala que uma característica dos discípulos é que eles permaneciam juntos no ensino, no partir do pão, nas orações, no templo e de casa em casa. Eles estavam juntos, no templo e de casa em casa. E o discipulado na Bíblia tanto é pessoal, você cuidando de alguém, como também isso aqui é uma forma de discipulado também. Diferente do pessoal, mas também contribui para o nosso crescimento. Uma classe da escola bíblica, treinamento portal, tudo isso faz parte de Deus equipar o seu povo através dos seus líderes. E Deus nos deu uma visão. Permanecei firmes, mantenham-se firmes e inabaláveis. Deus nos deu uma visão como igreja. E essa visão não é nós, não somos nós
que inventamos, está na Bíblia, viver para a glória de Deus, impactar vidas e fazer discípulos de Jesus. Isso está em Mateus 28, 18 a 20. A tarefa da igreja, já falei isso, convém repetir, é evangelizar os perdidos e edificar os salvos. É a agenda da igreja. Não precisamos inventar nada, está aqui na Bíblia. Evangelizar os perdidos, edificar os salvos. E às vezes temos que evangelizar os salvos porque achamos que são salvos e não são salvos. Tem esse detalhe também. O joio cresce no meio do trigo também. Então o trabalho da igreja é esse. Fazer discípulos. É a principal tarefa da igreja. A gente precisa de vez em quando voltar para a essência. Nós não fomos chamados para assistência social. Nós não fomos chamados para ficar vivendo de bazares. Nós não fomos chamados para viver fazendo sempre um almoço coletivo na igreja e dar comida para as pessoas. Nós não fomos chamados para fazer festa do milho. Pastor, o que você está falando aí? Nós podemos fazer essas coisas, mas não é nossa essência. A nossa essência é o quê? Fazer discípulos. Fazer discípulos. Compartilhar a palavra para alguém. Se o que a gente faz não nos leva a isso, a gente não pode continuar fazendo. Vocês estão me entendendo? Estão ligados? Podemos fazer assistência social, podemos fazer festas de vez em quando, podemos promover encontros, mas a nossa essência é semear a palavra de Deus nos corações das pessoas que não têm Jesus. As nossas certezas de vida eterna são para ser compartilhadas. Evangelismo é transfusão de vida, da vida de Jesus. Fazer discípulo. Fazendo discípulo na sua casa com seu filho. Semeando uma verdade para alguém no coração. Quinta-feira eu estava andando com a Laís na rua, aí encontrei um rapaz que estudou comigo na faculdade lá em 2004, 2003. Figuraça, muito carismática na universidade. Ele liderava, era ligado às religiões afro. E era uma pessoa assim muito agradável, né? Agregador e tudo mais. E nós estudamos lá em 2003, eu o encontrei na rua, foi aquele abraço, ele lembrou meu nome assim imediatamente, eu também, demos aquele abraço, ele estava com a esposa e começamos a conversar. Aí ele falou, tem uma coisa que você falou para mim que eu nunca esqueci, Edgar. Eu falei, o que foi? Você falava para mim que só Jesus é uma fonte inesgotável de poder. Eu nem lembrava que eu tinha falado isso para ele, mas ficou naquele coração. É gostoso você saber que Deus pode te usar em algum momento para falar algo a uma pessoa. Eu estava essa semana no mercadinho comprando algumas coisas, aí a dona que já me conhece fala, eu estou tão feliz que agora nasceu meu primeiro neto. Aí eu falei, puxa, que legal, né? Eu ainda não tenho essa experiência, mas deve ser uma grande alegria. Aliás, tem algumas alegrias na vida. Casar, aquele momento de conhecer alguém, se casar. De você ter um neto. Que alegria maravilhosa. E tem uma outra também, sabe qual é? É quando você conhece Jesus Cristo. Quando você olha para a cruz e fala que Ele pagou por você na cruz, pelos nossos pecados. Ele nos ama, Ele nos dá a vida eterna. Eu não demorei 30 segundos para falar isso. Demorei? Mas é tão gostoso quando a gente pode falar de Jesus para alguém. Encontrei um cara musculoso aí na rua. Aí veio aquele bíceps do camarada, já conheço já. Aí peguei naquele bíceps do camarada e falei, rapaz, que eu conheço da academia, né? Rapaz, você está muito bem, viu? Fisicamente você está maravilhoso. Tem que até tomar cuidado para falar isso, para você não pensar que... Mas eu falei, fisicamente você está bem, mas como é que você está na caminhada da fé? Pronto. Ele já olhou para mim, não estou nada bem. Estou perturbado. Começou quase a lacrimejar. Eu falei, pois Jesus Cristo ama você. E talvez você esteja carregando os pesos existenciais acima da sua capacidade. Ele fala, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados. Eu vos aliviarei.
Não gastei 2 minutos para falar isso. Gastei? Jesus deve ser o tema das nossas conversas. Você pode gostar de futebol, pode gostar de política, pode gostar de qualquer assunto. Mas quando a gente ama o Senhor Jesus, quando Ele mudou o nosso coração, nós não conseguimos ficar. E às vezes você fala sem falar. Às vezes você fala sem falar. Eu fui visitar lá o PG do Sadal, e estavam lá os garotos lá, amigos dele lá, e um deles lá estava contando, né? Se encontraram lá um com o outro. Aí um deles falou para o outro assim: olha, eu te agradeço aquele dia que a gente pegou o ônibus e a gente se falou em menos de um ponto de ônibus para o outro. E eu estava afastado de Deus, totalmente desviado. E quando eu desci do ônibus, eu falei assim: eu preciso voltar para Deus urgente, vou voltar. E voltei. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Aí o outro rapaz falou: mas eu não te falei nada. O pouco que falou, não falei quase, o pouco que falou, o Espírito Santo de Deus ativou algo dentro daquele outro. E você pode ser instrumento de Deus. Por isso não é para a gente desanimar, em hipótese nenhuma. Deus vai usar você. Por isso que esse encorajamento. Como igreja, voltando a falar esse assunto, nós podemos fazer várias atividades, mas a gente tem que ser eficiente e efetivo. Porque, para você pensar, tem igreja que lota o calendário dela com festas, com programações e tudo mais. Um calendário repleto de atividades. E as pessoas veem em movimento, acham que as pessoas estão sendo alcançadas. Uma centopeia, de barriga para cima, balançando as perninhas, faz muito movimento. Não faz? Mas quer dizer alguma coisa? Uma igreja pode estar fazendo muito movimento, mas Deus nos chamou para ganhar almas. Compartilhar a fé. Tem um rapaz que eu conheço lá na academia que eu frequento, que ele é apaixonado por almas. É um doido por pessoas. Ele de vez em quando vem para mim e fala: você está ganhando almas? Você está falando de Jesus para as pessoas? Porque é isso que interessa. Você não vai levar nada para o céu. Nada. Mas almas, você vai encontrar com elas lá no céu. E é isso que interessa. Aí passaram-se uns dias, eu cheguei lá, estava o cara com o cabelo todo rapado. Aí eu encontrei com ele e falei assim: o que aconteceu? A polícia te deu uma surra? Ele falou: não, Edgar. Tem um traficante nessa favela aí embaixo. Eu falei: eu quero esse traficante para o Senhor. Eu tenho que ganhar essa alma. Eu jejuei, chorei e fui atrás dele. E Deus me deu essa alma. Eu estou feliz da vida. O voto era esse. Se eu ganhasse aquela alma, eu ia rapar a cabelo. Por isso que eu estou aqui, cabelo rapado. De alegria. Irmãos, a gente está numa campanha de eu mais um. Bom seria se cada ano, nós tivéssemos o dobro da quantidade de pessoas. Ah, pastor, mas não cabe todo mundo aqui. Eu não estou falando só daqui. Aqui não cabe mesmo, mas é o reino de Deus. Não foi isso que Jesus falou? Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Se você não está pescando homem para Jesus, você está fazendo o quê? É a mesma coisa de não crer na ressurreição. Se a gente não crê na ressurreição, para que cantar música aqui? Se a gente não crê na ressurreição, para que ler a Bíblia? Se a gente não crê na ressurreição, vai falar o quê para os outros, se a gente não crê? Então nós temos esse encorajamento. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Dedicação. Jeremias vai falar: não faça a obra de Deus relaxadamente. Igreja não é um conjunto de pessoas salvas. Igreja é um conjunto de pessoas chamadas para servir o Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1,10. Vocês abandonaram os ídolos e passaram a servir o Deus vivo e verdadeiro. Qual é a obra do Senhor? Jesus falou: minha comida é fazer a vontade do Pai. Minha comida é fazer a vontade do Pai. Erguei os vossos olhos, os campos estão brancos para a ceifa. Não foi isso que Jesus falou? Todo tempo é tempo de colheita. A gente está na colheita. As pessoas estão aí carentes de Jesus.
estão vazias, estão querendo falar. E às vezes a gente precisa primeiro ouvir antes de falar qualquer coisa, porque as pessoas estão doentes, porque ninguém tem paciência, ninguém quer ouvi-las. Ouvi-las, conhecer o que está passando naquele coração, orar com essa pessoa. Todo tempo é tempo de colheita. Você está fazendo a unha, é tempo de colheita. Você está no intervalo da escola, é tempo de colheita. Você está esperando o carro na oficina, é tempo de colheita. Você está negociando alguma coisa, é tempo de colheita. Sejam firmes e haverá uma recompensa. Haverá uma recompensa para os dedicados. Por isso que fala, o trabalho do Senhor não é vão. Deus um dia vai falar, servo bom e fiel. Fostes pouco, fostes fiéis no pouco. Entre na alegria do teu Senhor. Nós vamos ganhar coroas eternas. Nós vamos ganhar galardões. Olha, o simples fato de buscar a Deus, Deus já recompensa a pessoa. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Se tem alguém que é justo, bondoso, generoso, às vezes os homens não percebem o seu trabalho. Tem certas coisas que você faz escondido, ninguém vê, mas você faz para Jesus. Ele vê. E até um copo d'água que é dado em nome de Jesus, vai haver recompensa. Olha esse texto maravilhoso. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, perseverança, constância, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Então, meus queridos, é uma palavra de encorajamento. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Então, Deus é um encorajador. Então, levante a cabeça, não se deixe desanimar, supere as crises e não vamos desistir.